Corporativo, com Milton Jung. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje vai se dedicar a falar sobre a saúde mental no ambiente de trabalho. E esse é um problema que a gente sabe está espalhado em vários lugares nas organizações, em vários lugares no mundo corporativo e que precisa ser enfrentado. Por isso, nós estamos abrindo espaço para discutir esse tema aqui no Mundo Corporativo hoje. E para tal, contamos aqui com a colaboração da Luciana Cohen, que é diretora de sustentabilidade e comunicação na SAP Brasil, que tem desenvolvido programas nesse sentido, do olhar para a questão da saúde mental. Luciana, desde já, obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Mundo Corporativo. Um bom dia. Eu que te agradeço, Milton. Super bacana poder falar de saúde mental no mundo corporativo. Luciana Cohen, eu falei agora na abertura aqui que esse é um problema generalizado nas empresas. É o que as pesquisas têm mostrado? Sim, eu acho que é um problema de sociedade, é um problema que o mundo inteiro está enfrentando. As doenças mentais estão aumentando no mundo inteiro portanto, nas empresas também. Então, se você quiser um número, por exemplo, no mundo corporativo, estima-se, é uma estimativa da World Health Organization, que foi de aproximadamente US$ 1 trilhão, o valor das perdas no mundo corporativo por conta de doenças mentais. Aí você está falando de absenteísmo, de baixa de produtividade, de burnout, de pessoas que simplesmente têm uma crise muito aguda e eventualmente chegam a deixar o trabalho. Então, Quando nós falamos aqui de saúde mental ou de doenças mentais e que impactam a própria produtividade, o trabalho, etc. e tal, nós estamos falando do que necessariamente? Ansiedade, depressão? ansiedade, depressão, a gente não está falando a gente pode estar falando de coisas muito graves, um diagnóstico de uma doença grave, uma esquizofrenia, mas a gente está falando também de coisas que todo mundo ou a maioria das pessoas vai passar em algum momento. Um tema de ansiedade, uma crise de pânico, dificuldade para dormir, também é um tema. Um episódio de depressão também é um tema. E E é curioso mais porque... ainda, a gente, eu acho que também tem um outro ponto que as doenças mentais, elas influenciam bastante em quem está junto. Então, às vezes, um funcionário de uma empresa, não está ele experimentando isso, mas ele tem alguém da família dele experimentando uma questão de doença mental. E ainda assim, ele enfrenta uma série de coisas. Do ponto de vista de tabus e do ponto de vista de o quanto ele pode compartilhar isso com as pessoas e acaba influenciando também na produtividade dele como profissional. E aí é curioso, você citou aí doenças graves, doenças talvez mais leves, mas, por exemplo, questão da depressão. Durante muito tempo, houve pessoas que enxergavam a depressão como uma bobagem. Isso é coisa dele que não está num bom momento, etc. E houve um determinado momento aí na sociedade que se percebeu, não, para aí, depressão é uma doença e é uma coisa muito grave, precisamos estar atento a isso. Essa transformação se vê claramente hoje dentro das empresas. Já se trata a questão da depressão com a seriedade que ela merece? Aí eu acho que você tocou num ponto interessante, claro que a gente está hoje melhor do que em outros tempos, mas eu diria que ainda tem muito tabu e estigma em torno de depressão, e em torno de qualquer outra doença mental. Números, agora eu vou te passar um número da Accenture do ano passado, de uma pesquisa da Accenture, que indicou que 90% das pessoas no mundo corporativo hoje passaram ou estão passando por algum episódio de doença mental, seja depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Só que só 1% dessas pessoas reporta que está passando, fala que está com aquilo. Então as pessoas estão aí passando por questões e precisando endereçar, às vezes com medicamento, às vezes com psicoterapia, sem poder compartilhar. E não Isso. fala
com o seu colega de trabalho ou não fala dentro da própria família? Exatamente. Não fala, essencialmente, eu acho que dentro do ambiente de trabalho. Ainda tem muito tabu em torno da questão da doença mental. Por quê? Que barreira é essa? Preconceito. Preconceito. Então, assim, a gente vê que as pessoas não abrem, não é a mesma coisa se você tá com uma infecção intestinal ou você tá com uma gripe e você liga para o seu chefe e você fala: "Hoje não posso". As pessoas que estão com um problema que não consegue, por exemplo, uma crise de depressão que ela não está conseguindo naquele dia levantar, dificilmente ela vai falar que é por causa disso. E a gente viu isso, em rodas de conversa, que as pessoas não falam, e esse é um dos temas, que a campanha que a gente fez na empresa endereça, é o principal ponto. Então aí deixa eu entender essa questão que você coloca, porque você disse assim: "A gente viu isso", porque dentro da SAP Brasil, vocês decidiram se debruçar sobre esse tema e por quê? Bom, tudo começou em maio do ano passado na SAP Global, numa convenção da empresa para 30.000 pessoas, uma convenção onde só se fala de negócios. Montes de conteúdos, palestras, e a empresa decidiu experimentar, abrir para um painel, montar um painel ao redor do tema de saúde mental no mundo corporativo, com pessoas de diversas disciplinas ali, inclusive de ONGs relacionadas a esse tema. E o painel, eu estava lá e eu assisti. O painel, lotou. Não tinha cadeira para sentar, o interesse foi enorme em cima daquilo. Então, assim, a SAP percebendo globalmente que esse é um tema, da sociedade e que a gente, como empresa inserida na sociedade, a gente não pode fingir que não está acontecendo. Existe um alerta em relação à saúde mental no mundo. E percebendo que tem sim interesse nisso, se formou um comitê global, e aí eu tive a honra de entrar nesse comitê, como local aqui no Brasil e América Latina, com o meu chapéu aí de comunicação para endereçar esse tema. E aí, a ideia é tratar 2 coisas, nesta ordem. Em primeiro lugar, isso globalmente, e o Brasil acabou virando um piloto aqui, de diversas experiências. Em primeiro lugar, o que a gente quis endereçar a gente quer ser uma empresa stigma free, ou livre de estigma. Ou seja, o que a gente quer é que os funcionários da SAP no mundo inteiro se sintam à vontade quando eles estão para falar e para compartilhar se eles estão com uma questão de saúde mental. Falando mesmo, sendo muito direta, é assim, e quem está no mundo corporativo sabe disso, a gente, para começar, não ter vergonha de falar que faz terapia, porque tem muita gente que tem vergonha de falar que E faz aí nós estamos terapia. pegando aquele ponto que conversamos agora há pouco, quando você disse que há uma quantidade muito grande de pessoas identificadas com algum problema de Sim, saúde mental, mas que só 1% fala. Por que só um por 90%. cento fala, né? Só um Por cau dessa quantidade toda fala, por causa do que você chamou de preconceito, que pode ser considerado um estigma. Se livrar Sim, disso é fundamental, permitir que o diálogo comece a ocorrer dentro do sim. ambiente de trabalho. Sim, esse é o principal ponto. E aí, você melhora enormemente a qualidade de vida das pessoas que estão passando por isso, e que são muitas, e você acaba indo para o segundo ponto, que é o objetivo dessa campanha, que é as pessoas cuidarem da própria saúde mental e estarem atentas aos seus pares, a seus funcionários, a quem está em volta. É você ter um olhar para quem está em volta, para quem está do seu lado. Eu Eh, estou e a pensando aqui, né, nesse ponto ainda da questão do estigma, de você poder falar para o outro sobre esse assunto, é que também, ao mesmo tempo, você começa a descobrir que você não está sozinho nesse processo. Isso não é uma coisa só sua. Será que sou eu que não estou entendendo esse jogo direito? Será que é Exato, coisa da minha cabeça? Mas não, peraí, você começa a notar aquilo que você não é tão diferente assim do outro, e o outro não é tão diferente de você. Começa a criar essa claro, proximidade. claro, claro. É fundamental. E aí a gente fez numa parceria entre áreas de liderança, áreas de comunicação, e de recursos humanos, para fazer uma campanha, importante com o Brasil como piloto dessa campanha. E aí começar a falar desse assunto, abrir esse assunto para as pessoas, com uma série de atividades, que foram atividades de comunicação aliadas
a iniciativas de recursos humanos, tá? Então uniu-se duas áreas dentro de uma empresa, comunicação e recursos humanos, para se conseguir trabalhar este tema. Do ponto de vista da comunicação, o que se promoveu? Foram várias atividades. Uma delas foi, foram rodas de conversa, em que a gente convidou grupos específicos, e aí a gente decidiu, começar por grupos que trabalham a questão das minorias internamente da SAP. Então a gente pegou a área de diversidade e inclusão, que trabalha a questão da inclusão de mulheres no ambiente corporativo, especialmente para nós no ambiente de tecnologia. A gente pegou a questão de inclusão de negros no mercado de trabalho, a gente pegou a rede que trabalha a questão de pessoas com deficiência, e a gente fez uma roda de conversa com o apoio do RH, e de comunicação, que era para vamos falar sobre saúde mental. Quais são as questões, o que acontece? E aí as pessoas começaram a se sentir mais à vontade, só pelo fato de ter, de a gente querer endereçar esse tema. Outro ponto que foi muito bacana e que fez a gente aprender uma lição que foi importante para esse processo todo, foi a gente transformar os cafés da manhã com a presidente em chás da manhã. Então passou a virar o café da manhã virou um chá com a presidente, que era antes um momento ali mensal, em que os funcionários, eram os primeiros que vinham, aproximadamente 12 funcionários, vinham conversar sobre quaisquer temas. E a gente resolveu puxar um pouco para esse tema. E mais do que isso, a gente resolveu começar pela liderança. E isso a gente entendeu por aprendizado mesmo, que foi fundamental. Então, Por que a liderança é importante nesse processo para criar um novo ambiente? aí é que é interessante, e a gente aprendeu isso na prática, que foi a liderança se sentir confortável em mostrar a sua fragilidade, a sua vulnerabilidade. São vice-presidentes e diretores de empresa, homens e mulheres, e presidentes que começam a poder falar se tem alguma questão, ou se tiveram alguma questão, ou se estão passando alguma questão de saúde mental com alguém da família. E aí, a gente começou a falar disso e eles começaram a se sentir mais abertos e depois começaram a voltar nessas conversas, nesses momentos do chá, a falar. Eu percebi uma coisa, foi especificamente um vice-presidente hoje que levou isso pra gente, que, tem que começar com a liderança mostrando, falando, saindo de uma reunião, é um vice-presidente que sai de uma reunião e fala: "Pessoal, agora eu estou na minha hora, porque eu tenho a minha sessão de terapia". Uhum. Você não ouve isso normalmente em mundo corporativo. Porque no mundo corporativo é todo mundo ali, Super-herói, né? Todo super-herói, mundo é super-herói. exatamente. E só que não é. Claro. A gente não é. Somos todos humanos e tem lugar para as coisas. Então, tem um momento que sim, um vice-presidente precisa sair para fazer terapia ou, sim, uma pessoa, precisou, endereçar até com remédios algum ponto, e isso é do ser humano, é do mundo de hoje, e não dá para a gente ter um ambiente em que se tem vergonha de falar sobre Porque isso. se o líder não fala sobre isso, ele não dá espaço para que o colaborador trate do Exato, assunto. exatamente. A única forma de você, fazer com que as pessoas se sintam à vontade em mostrar suas próprias fragilidades é se os líderes mostram. Do ponto de vista dos recursos humanos, o que que pode ser feito? A gente teve um programa, primeiro um programa o que a gente chama de mindfulness, tem esse curso dentro da empresa, que é uma espécie de meditação, mas é toda uma teoria e uma tentativa, um treinamento, digamos assim, para você, estar no aqui e agora. E isso ajuda as pessoas eh, irem em frente no seu dia a dia, ajuda, evita a questão das doenças mentais, enfim. Então a gente tem, programas com cursos de mindfulness, a gente tem, um programa com psicólogos por telefone, que você pode ligar, anonimamente e ter uma consulta imediata naquele momento, tem reembolso para psicoterapia, palestras, de psicólogos, terapeutas e psicanalistas, para falar do tema, para desmistificar, para mostrar que você não precisa chegar num ponto de uma
Às vezes você não está com uma doença mental, mas, no entanto, seria bom você fazer uma Uhum. terapia. Isso me remete aqui à pergunta da Isabela Ares, que é nossa colaboradora aqui no mundo corporativo, que ela pergunta se não seria ideal ou importante que toda empresa oferecesse terapia aos seus funcionários. Claro, claro, como parte de um programa de saúde no geral. Não adianta só cuidar da saúde física. Porque eu É, estou vendo ao mesmo tempo lá no Facebook a Mônica, que é nossa ouvinte, e ela diz assim: eu sempre fui super criticada por fazer terapia. E tá vai ao vendo? encontro daquilo que você falava com a gente um pouco mais cedo. Tá vendo? Que é o preconceito, que é o puro preconceito. É ótimo fazer terapia, as empresas sim deveriam colocar isso nos seus programas de saúde. A saúde não é só a saúde física, e eu acho que informação também é importante. Então, por exemplo, a gente, no programa de comunicação, a gente, aumentou enormemente nos canais internos a quantidade de informações sobre o tema de saúde mental, para as pessoas entenderem o quê. O que é uma síndrome do burnout, o que é uma crise de ansiedade, como você identifica no outro, no seu colega do lado, que eventualmente pode estar precisando de ajuda e não fala, porque a gente Uhum. está lutando contra esse estigma. Eh Palestras, enfim, uma série de informações para que esse é um tema que pode falar. Uhum. Podemos falar sobre isso. E, Luciana, o Sérgio Ricardo comenta aqui no nosso Facebook o seguinte, que as empresas são as maiores incubadoras de doenças mentais. Tudo feito pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, São Paulo, evidenciaram que as rotinas, o clima da organização, a pressão psicológica são fatores determinantes para o risco à saúde mental. Quer dizer, o ambiente de trabalho, então ele também gera esse tipo de doença e ele precisa mudar. Além disso tudo que você falou aqui, de uma comunicação maior, de ferramentas para que as pessoas possam dialogar sobre esse assunto. Mas a forma de trabalhar, o modelo de trabalho precisa mudar? Eu acho que em determinadas empresas, eu acho que sim, tem uma pressão psicológica que é bastante importante. E aí eu acho que as empresas todas precisam estar atentas a isso. Agora, o que a gente aprendeu, empiricamente ali na SAP, é que a questão das doenças mentais é multifatorial. Então, em pessoas que foram um pouco mais abertas e falaram sobre as coisas determinados pontos que estavam, vivendo, existe sim, existe o fator de pressão que tem, né, no mundo corporativo, mas existe às vezes a junção de alguma coisa que ela está passando fora. Seja alguma coisa no casamento, alguma coisa com um filho, eh, alguma outra questão financeira ligada a algum familiar. A gente estava falando antes também, tem uma questão especialmente com millennials e a geração mais nova ainda, X, que Que está é uma entrando geração agora. que já está aí no mercado de trabalho Isso. e que apresenta um índice alto de problemas também? Sim, tá aí estudos de novo, a Century também nesse mesmo estudo indica que, 93% dessa geração, que é a geração mais nova, que são dos millennials, experimentam questões de saúde mental, que é bastante. E aí volta para aquela questão que é um problema da sociedade, que a gente precisa endereçar. As doenças mentais estão aumentando muito. Tem pressão no mundo corporativo? Tem. Mas tem outras questões da sociedade. No caso dos jovens, por Os exemplo. jovens, por exemplo, as coisas que eles endereçam são, são as mídias sociais, também como um outro fator importante. De Por pressão. quê? De pressão. Porque tem uma coisa de mídias sociais, Instagram e Facebook, de buscarem ali todo mundo feliz, todo mundo posta a foto da família, a pessoa posta quando ela tá linda. E os jovens, eu tenho falado com muitos jovens, na verdade mostra ali uma coisa que não é uma realidade. As pessoas não postam no Instagram uma foto quando elas estão, numa cama, sem maquiagem, não estão conseguindo fazer nada. Naquele dia eu não fiz nada, não estou conseguindo fazer nada, talvez eu esteja, com um quadro um pouco depressivo. A pessoa não posta isso, a pessoa posta o brinde, a taça de brinde, ou a praia, a vida bonita e tal. E aí acaba que aquilo passa uma impressão de que é a realidade, e não é. E para o público jovem,
aquilo é mais uma pressão. As pessoas jovens olham e falam: "Não é eu tenho alguma coisa de errado comigo, porque eu não estou o tempo todo feliz assim". Aí eu Isso é fico outro pensando, e ponto. vocês na SAP desenvolveram alguma ação mais específica para os jovens? Eu não sei exatamente qual é a faixa de idade dos colaboradores da SAP Brasil, mas enfim, vocês desenvolveram alguma ação específica para esses jovens? Não, a gente deve desenvolver ainda não, deve desenvolver parte dessa campanha que se estende para esse ano. Então esse ano a gente vai ter, algumas parcerias importantes, no sentido de incentivar as pessoas a fazerem, psicoterapia. A gente continua com essa campanha interna para que ela seja mesmo uma empresa livre de estigma, e a gente deve sim fazer alguma coisa endereçando os jovens e debates, e palestras. A Eliette comenta aqui, excelente a empresa aderir a grupos de vivência, que permite se aceitar e respeitar o outro dentro do ambiente de trabalho, que é exatamente sobre o que estávamos falando antes, como forma de tentar combater essa questão. Sim, foram grupos, acho que ela está falando dos grupos, relacionados à diversidade e inclusão, que são grupos que são trabalhados dentro da SAP para uma série de atividades e que, a gente entendeu, conversando com profissionais também, que seriam grupos que poderiam ser target para ser o nosso foco, objetivo para esse começo de campanha. E agora a gente está percebendo também que os jovens, não só millennials, mas geração X que está começando agora, entrando no mercado de trabalho, comecinho, e que é muito impactada pela questão das mídias sociais. Qual atitude que uma empresa deve tomar quando percebe um certo esgotamento mental no funcionário? Acho que conversar, falar, conversar, e tentar entender de onde vem. Eh, Pode estar estourando no trabalho, mas pode não ser só de trabalho, é aquilo que eu falei. Esse quadro é um quadro multifatorial. Não é só a pressão no trabalho, não é só um casamento que não está bem. São algumas coisas que levam a pessoa a estar assim. E aí eu acho que é falar. Eu acho que se o gestor desse colaborador, desse funcionário, percebe, é imediatamente chamar para conversar, eh eh, eventualmente envolver a área de recursos humanos, se for uma questão um pouco mais grave, e tentar entender como a gente pode ajudar. Eu acho que comunicar e falar já é muito no que diz respeito à saúde mental, porque as pessoas, ainda estão num mundo em que elas têm vergonha. A gente, infelizmente, ainda está num mundo em que a gente tem vergonha de falar. Quem faz terapia tem vergonha de falar que faz terapia. Não é para todo mundo que você abre e fala: tô saindo daqui e indo para terapia". Uhum. Ou seja, é o estigma que ainda permanece em É. torno dessa questão. Você faz Miro terapia, Mota, Milton? eu faço terapia. Na Também. realidade, eu não faço hoje, mas eu fiz terapia. Num momento também em que havia uma passagem de vida minha e que entrava num processo de crise. E percebi que só sentando, conversando com um profissional, eu conseguiria enxergar melhor o meu entorno. Caso Sim, contrário, eu não saberia nem qual era o meu papel naquele processo de transição, de idade, de emprego, de vida, de uma maneira geral, que é fundamental. sim. Que é É fundamental. fundamental. O Miro Mota diz assim: bom retorno. Uma pergunta, uma pergunta. A pressão mental das pessoas ainda é maior no contato com outra pessoa do que nas redes sociais? Aí está falando dessa competição, talvez, dia a dia, dentro de um ambiente de trabalho, enfim. Essa pressão é muito forte. Eu vou dizer por experiência minha mesmo, pessoal. Eu acho sim que tem graus de pressão. E você mandar um e-mail é uma coisa, você, telefonar é outra e pessoalmente, sim, é outra. Uhum. Eu acho que aumenta, sim, aumenta e também, por outro lado, aumenta o filtro. Então, às vezes, a gente tem que tomar cuidado, porque tem coisas que a gente fala por escrito, que a gente escreve numa boa, mas por telefone a gente não falaria desse jeito e pessoalmente muito menos, entende? Aliás, aí entra uma boa lição, né? De você pensar todas as vezes que você for escrever para alguém, se aquilo que você vai escrever, você diria diante dele, Exatamente, né? Já mudaria exatamente. claramente esse processo, que é uma forma. Uma coisa que me ficou muito clara aqui, assim, para nossa conversa, é a necessidade de se discutir o tema
o tema da saúde mental ou da doença mental, mas vamos falar de saúde mental, porque é o objetivo que se busca, é o tema da saúde mental dentro das empresas. Até porque isso vai ter um impacto na sociedade como um todo, já que a empresa é um grande hub, se Sim, podemos usar essa palavra. É sim. isso, a empresa pode ser transformadora nesse processo. Ela não só pode, como ela precisa ser. O setor privado, o mundo corporativo, precisa olhar para esse ponto, para essa questão, que é uma questão, de sociedade, e endereçar. Até porque, tem uma questão aí ligada a negócios. Se você endereça isso e se você tem pessoas mais saudáveis na sua empresa, fisicamente e mentalmente, você tem menos falta, você tem menos pessoas, tirando licença, você aumenta a produtividade. Então, o mundo privado precisa olhar para esse tema e a gente juntos, eh, precisa quebrar esse tabu, esse estigma, Até esse porque preconceito. você já falou que o problema pode não ser meu, mas pode ser de alguém que esteja ao meu lado e ele vai me impactar. Da mesma forma, o problema é meu e eu vou impactar todos aqueles que estão no meu entorno, no caso, minha família, as pessoas mais Claro. próximas, etc., e os meus colegas de trabalho. Sim, sim. O Cláudio quer saber o seguinte aqui, nessa discussão que nós estamos tendo até aqui, que é a seguinte: ele quer enxergar eh, como é que você pode criar, que tipo de ferramenta você pode criar para as pessoas se declararem com algum tipo de problema dentro da empresa. Então, você tem um problema mental. Como é que você leva até o seu superior isso? Ou que tipo de ferramenta deve ser desenvolvida para isso? Bom, eu acho que tem uma questão de confiança, como você leva e em que momento você leva, e depende da relação de cada um, depende da tua relação que você tem com o seu supervisor. Aí o ideal, o que a gente quer muito, é que não se tenha problema para levar. Mas o ideal seria você ter essa abertura e simplesmente dizer que tá com essa que tem essa questão e que precisa de tratamento. Por outro lado, tem um preparo do gestor aí. O gestor precisa estar preparado para ouvir e apoiar uma pessoa que abra uma questão de doença mental e que eventualmente vai precisar de alguma coisa. Tem uma ferramenta, que é bastante se chama EAP, é uma ferramenta, interessante que a gente usa na SAP, que são psicólogos à disposição para a qualquer momento para você fazer uma ligação e endereçar uma questão. E isso eu acho que é uma ferramenta muito poderosa. Inclusive, um dos resultados da campanha foi a gente ter visto um aumento no uso dessa ferramenta, porque a gente comunicou melhor que a gente tem isso, esse recurso. E é um recurso que as empresas podem ter, que são, se você está com uma questão, por exemplo, se você está em dúvida de como você conversa com o seu gestor sobre uma doença e você precisa endereçar isso para ele, uma doença mental. Liga para esse recurso. Esse psicólogo, ele é da empresa ou é um grupo que É desenvolve um esse trabalho e oferece esse trabalho? É um grupo terceirizado que desenvolve esse trabalho e que tem uma pessoa que vai te atender, e a tua ligação pode ser uma só, quer dizer, não é um tratamento de psicoterapia, não são várias sessões. Você tá com uma questão que você tá com dúvida, você telefona e é absolutamente anônimo, eles não passam de volta, não passam qual é o tema, você pode tratar essencialmente dessas questões. Então isso vale para uma pessoa, eh que ainda eventualmente não desenvolveu, tá em dúvida, como o caso desse ouvinte, ele está em dúvida de como é que ele endereça isso. Vale ele ligar para um serviço desses, espero que tenha, para perguntar e para contar mais detalhes. Eu estou em dúvida porque o meu gestor, eu não sei, o meu gestor é novo ou o meu gestor, não acho que ele estaria disposto a ouvir isso, eu acho que ele vai começar a me tratar diferente. E vale o contrário, que é a gente também vê isso, que é um gestor que fala: "Nossa, meu Deus, sentou aqui o meu funcionário acabou de falar que tá com uma depressão e não acha que vai conseguir trabalhar e tá querendo, eventualmente pedir demissão e tal, como é que eu faço? Uhum. Como eu devo agir diante desse Como fato? devo agir?" E contar com a área de recursos humanos das empresas, que costumam endereçar isso muito bem. A Márcia, por sua vez, perguntou aqui o seguinte, que uma das pressões que ela percebe no seu dia a dia é a cobrança pelo trabalho fora do expediente. Isso acontece muitas vezes pelo WhatsApp, etc e tal.
Existe regra para isso? Vocês criaram alguma regra para isso e identificaram que essa pressão fora do ambiente de trabalho, fora da hora do expediente, essa pressão ocorre e deve ser evitada? Essa pressão deve ser evitada. Acho que fora do expediente, exceto em alguma questão específica, eu acho que não tá, eu acho que tá até além de uma questão de recursos humanos ou comunicação. Não é para acontecer. Acho que tem que ter esse limite. Faz parte aí da pressão cada vez maior do mundo corporativo e que as empresas estão começando a pensar. Não Empresas é e para gestores acontecer. gostam muito de resultados. Então vamos tentar entender o seguinte: quando se desenvolve uma política como essa que vocês desenvolveram, já é possível medir qual é o resultado que se tem no final do ano? A gente conseguiu medir algumas coisas, não é simples medir, mas a gente conseguiu medir algumas coisas. Ponto é o aumento no uso dessa ferramenta, que estava sendo muito, muito pouco usada e que agora está sendo mais usada. Ou seja, as pessoas estarem à vontade para pedir ajuda, as pessoas confiarem na ferramenta, isso é fundamental. E um ponto que para nós é importante são funcionários falando, esse é outro resultado nosso, a gente tem funcionários, que comentaram que o programa foi muito bom e que finalmente, né, a gente teve, se não me engano foram, que pode parecer pouco, mas não é, 13 pessoas enviando mensagens de agradecimento e dizendo pra gente que nunca trabalharam numa empresa em que ela pudesse dizer as coisas que ela tem. E que as coisas que elas têm. E uma especificamente, uma pessoa que contou, uma coisa que é a coisa mais simples do mundo que a gente vê hoje, infelizmente, que espero que não veja mais, que é essa coisa de você ligar para o seu gestor, falando que está com uma doença física, Uhum. mentindo, né? Aham. E que não tá. E na verdade não é por isso, é por causa de uma crise. Na verdade, é uma pessoa que está com crise de pânico, mas ela fala que está com problema intestinal. Uhum. E ela falou: "Na SAP, eu não preciso mais. Foi o primeiro emprego", ela falou isso, "foi o primeiro emprego em que eu falo a verdade do que eu tenho". Quer dizer, o quanto isso é libertador para uma pessoa Sim, e o impacto que isso pode ter na sua saúde. sim. E Luciana, olha, no fim das contas, nos negócios, porque se as pessoas não tiverem saúde, não tem produtividade, não tem negócio. e essa é a medida que deve ser feita, quer dizer, o quanto se perde de produtividade numa empresa se nós tivermos profissionais com algum tipo de doença, seja ela qual for, mas no caso específico aqui, principalmente se for uma doença mental que o afasta muitas vezes do trabalho Sim, ou que faz com que ele não renda como deveria render diante lá do seu horário, da sua função. sim. Luciana Cohen, quero agradecer sua gentileza aí, trazer parte desse Tá, conhecimento e dessa experiência que vocês desenvolveram lá na SAP Brasil, que sirva de exemplo para que nas empresas se olhe um pouco mais para essa questão. A gente já tem assistido isso no mundo corporativo, de alguma maneira, esse nível de preocupação, mas a experiência de vocês é importante nesse sentido. Muito obrigado pela conversa e até uma nova oportunidade. eu que agradeço o convite e obrigada aos ouvintes aí que mandaram perguntas. Luciana Cohen, que é diretora de sustentabilidade e comunicação da SAP Brasil, conversou com a gente aqui no Mundo Corporativo. Lembro a você que você pode participar dessa discussão também entrando no nosso grupo de discussões lá no LinkedIn, Mundo Corporativo da CBN. Faça a sua inscrição lá, é de graça. Seu nome vai ser aceito na hora e você pode compartilhar o seu conhecimento também, suas impressões, pode receber o conhecimento de outras pessoas. A ideia daquele ambiente lá é exatamente compartilhar tudo isso. Quero agradecer você que participou ao vivo do Mundo do Corporativo e dizer que só foi possível fazer esse programa graças à nossa equipe de colaboradores aqui. Isabela Ares, Arthur Ferreira, Rafael Furugem e o Guilherme Dolo. Todos com a gente aqui nesta edição do Mundo Corporativo. Até mais!